Oi, pessoal, bom dia para vocês. São 7 horas e 1 minuto. Hoje é dia 7 de maio de 2025. Nós estamos começando agora mais uma edição do nosso Desperta aqui para que você fique muito bem informado sobre o que aconteceu no mundo ontem e o que vai acontecer no dia de hoje, que não é pouca coisa, né? A começar pela escolha do novo Papa. Já começou lá no Vaticano o conclave. Não se sabe ainda quanto tempo vai durar e tudo que a gente conhece da história do conclave mostra que o resultado pode ser completamente surpreendente. Especulações estão fervilhando aí nas casas de apostas, mas se você observar bem, além dos nomes mais óbvios, né, tem muito chute nessa história toda, sabe? Ninguém sabe, afinal, se a igreja pretende renovar os compromissos do Papa Francisco, que foi um homem profundamente vinculado à base da Igreja Católica, né? E com uma perspectiva, inclusive, de mudanças no direito canônico que não se completaram no papado dele e que podem ser agora tocados por uma pessoa que venha na mesma linha. Mas pode ser também que o Vaticano eleja um Papa mais conservador para fazer eco às reivindicações de uma parte significativa dos fiéis que são tão conservadores quanto os evangélicos, por exemplo, né? Então, segue lá a expectativa do conclave, abriu hoje. O conclave mais longo da história durou apenas 5 dias. Então, nos próximos dias, nós certamente teremos aqui, conheceremos quem será o Papa que vai tocar o Estado do Vaticano e que vai gerenciar a maneira como os fiéis se relacionam com a Igreja de Roma, né? Aqui no Brasil, nós temos hoje aqui o fim da reunião do Copom, que foi convocada, né, como é praxe, para arbitrar a nova taxa Selic. E a nova taxa Selic é um escândalo. Ela é, enfim, a maior taxa em 20 anos, num período em que a nossa economia tem pequenos problemas de ajuste, muitos deles provocados por coisas que os juros não regulam. Por exemplo, a inflação mundial do preço dos alimentos, né, a crise de confiança despertada pelo governo Trump e tantos outros fatores que, com taxas de juros elevadas, enxugando o dinheiro da economia, não vai resolver o problema da inflação. Em compensação, o ex-presidente do Banco Central já tem emprego novo, viu, gente? Nem terminou a quarentena ainda e o Roberto Campos Neto já está lá, titular de uma vaga no Nubank que não segue uma configuração clássica das empresas. Ele vai ser vice-presidente do Conselho de Administração. Está subordinado só ao dono do banco e, obviamente, que o que vai fazer lá é exatamente aquilo que já fazia no Banco Central, né? Que é cuidar dos interesses de grandes instituições financeiras que, afinal de contas, são quem manda na política brasileira e na economia brasileira, né? Na parte política, nós tivemos ontem o deputado Gilvan da Federal sendo punido pelo Conselho de Ética com uma pena super branda para quem achincalhou com o nome da ministra Gleisi Hoffmann. E ele recebeu 3 meses de suspensão do mandato, enquanto o Glauber Braga, por coisa muito mais humana e compreensível, está sendo banido aí da Câmara. Quer dizer, o Conselho de Ética da Câmara é aquela ética da conveniência, né? É uma ética que serve a cada caso. E como esse Gilvan da Federal é um dos bolsonaristas mais histriônicos, ele foi premiado com a suspensão do mandato por 3 meses. Só para lembrar, quem é Gilvan da Federal? Gilvan da Federal é aquele sujeito que outro dia disse que queria a morte do Lula, que era direito dele querer a morte do Lula. Enfim, é uma aberração que está lá na Câmara, né, sendo preservado, digamos assim, pelos seus pares. E, ao mesmo tempo, a Câmara ontem se deu um presente. O número de deputados no Brasil, a partir da próxima legislatura, vai subir de 513 para 531, né, um aumento para compensar as mudanças no perfil demográfico dos estados do país. Nós vamos saber daqui a pouco quais estados que vão ganhar mais cadeiras, quais que vão perder, já antecipando aqui que essa equalização das bancadas vai custar para o contribuinte brasileiro mais 61 milhões de reais por ano, é o que se espera, tá bom? Bom, é isso aí. Vamos começar, gente? Vamos começar? Cadê o Alex aqui, meu querido Alex? Bom dia. Bom dia, Panunzo. Bom dia, chat. Como vocês estão? Eu tô ótimo aqui, o chat deve estar também. Agora, sim, hoje tem jogo do Palmeiras, né, Alex? Hoje sim, vai ter Palmeiras, né? Vamos ver se continua a boa fase aí, né? Para você ficar alegrinho aqui no corte do ICL. E ontem tivemos o quê? Então, hoje eu vou começar diferente. Ontem teve a primeira rodada do Paulistão Feminino. Realidade Jovem perdeu para o Palmeiras por 1-0. E teve o clássico entre São Paulo e Santos, 2-1 para o Santos, que foi a primeira rodada do Paulistão Feminino.
E ontem, na Libertadores, no futebol masculino, teve a vitória de 2-0 do São Paulo contra o Alianza Lima. Fortaleza ganhou de 4-0 do Colo-Colo. E o Bahia ganhou de 2-1 do cara bobo da Venezuela. Cara bobo é um cara bobo? É um cara bobo, é isso? Sim, é um cara bobo. Cara bobo. De onde é esse time aí, o cara Venezuela. bobo? Venezuela, né? Isso. Olha, beleza. Agora, gente, o Neymar, obviamente, não jogou, porque ontem o Santos jogou futebol feminino, né, Alex? Sim. Mas tomou uma trollada no moça, gente. Olha só, aqui nós temos aqui, quer ver? Bota minha página aqui no ar. É uma matéria da Fábio Oliveira, dizendo aqui no Metrópolis, né, que ele deixou um recado para a influencer depois de um vídeo. Só que essa manchete que esconde o que realmente aconteceu, que nós vamos mostrar para vocês. Uma moça chegou ontem lá no centro de treinamento do Santos e, por incrível que pareça, hein, Alex, eu vi o Neymar fora de uma cadeira de roda, tem nada disso, o homem está andando direitinho aqui, só não está jogando futebol, né? Alex? Eu tô aqui. Opa. O cara tá no estilo, porém não tá jogando futebol. Tá só flanando, né, Sim. pelo futebol. Vamos mostrar pro pessoal o que essa moça... Olha só, gente, observa só como uma pessoa espirituosa faz toda a diferença. Põe o vídeo aí para nós, por favor, Alex. Neymar? Oi, e aí? Você pode tirar uma foto? Claro. Aqui, ó. Selfie? Não, eu gosto mais de baixo, assim, se você puder abaixar um pouquinho. Ah, eu... Mostra o meu look aqui. Mais alguma coisa? Pensei que você ia tirar foto comigo, pô. Ai, claro, podemos tirar sim. Cadê? Tira. Ah, eu... Pode me marcar lá, tá? Ah, Obrigada pode pelo deixar. carinho, tá? Nada, que Beijo. isso. Pode tirar aí pra gente tomar um gancho do YouTube com essa música aí no vídeo. Mas vocês viram só, a moça chegou lá, Neymar achando que era com ele, né? Ah, lá vem mais uma bonitinha tirar uma foto comigo aqui. Se ferrou. Ele pensou que tava com a bola toda e tava com ela toda fora. Exatamente. Então tá aí. Essa menina chama Duda Alcova. Duda Alcova, tá? E surpreendeu o Neymar lá porque ela pediu para tirar uma foto dela e não uma foto com ele, né? E Sim. ele ficou todo... Olha, vou te falar uma coisa. Pavão, quando descobre que é peru, reage desse jeito aí. Ô, Alex, tá bom. Então não tem mais nada do futebol, vocês já sabem tudo, já sabem da trollagem, podemos seguir em frente, não podemos? Sim, bom programa para Panunzi, vamos nessa. Beleza, vamos nessa aqui. Vamos começar, como faço todo dia aqui, com a meteorologia. Né? Olha, gente, hoje o mapa aqui dos avisos meteorológicos está limpinho. Tem aqui um aviso, um alerta aqui de chuvas intensas na região de Salvador, né? Os baianos estão sofrendo aqui com os soteropolitanos estão sofrendo com essa temporada da chuva, mas todo ano é assim, chega mês de maio lá, uma chuvarada danada, diminui o turismo, diminui tudo. No entanto, fiquem atentos aí, porque o solo está muito hidratado, isso cria condição para que haja deslizamentos, né? E vai ter chuva lá, né? Vai ter chuva lá, portanto não vai dar muita praia para quem gosta de sol. E nós teremos aqui muita chuva também só nessa região de fronteira aqui, né? Que vai lá do estado do Pará, contornando a fronteira norte do Brasil até o sul do Mato Grosso. E lá no Rio Grande do Sul nós temos um outro alerta aqui de chuvas intensas, né? Com mais uma frente fria que vem subindo aí do sul, aqui em direção ao sudeste do Brasil. E agora vamos ver como é que vão ficar as temperaturas hoje. Olha, o INMET está inovando aqui com esse mapa, porque a cada dia surge uma cor nova. Hoje tem essa faixa preta aqui, que significa o quê? Frio, né? Uma região mais fria. Em compensação, toda essa área amarela aqui no centro do país, que aliás, lá desde o Nordeste até o sul do Rio Grande do Sul, aparece com clima bom, com sol, né? E vamos ver as temperaturas agora. Porto Alegre vai a 28 graus, Florianópolis a 19, Curitiba 15 graus de mínima, 27 de máxima. São Paulo, a temperatura foi de 14 na madrugada para 29, vai fazer calor aqui mais tarde. Rio de Janeiro vai de 19 a 30, Vitória de 20 a 30, Belo Horizonte, céu azul lá de 15 a 25 graus, Campo Grande de 33 de máxima e 21 de mínima durante a madrugada, Goiânia vai de 18 a 31, Brasília vai de 16 a 26 graus, Cuiabá, poucas nuvens por lá, céu bonito também, temperatura máxima de 33, Porto Velho de 31, Rio Branco, muitas nuvens, pancadas de chuvas, temperatura máxima de 33, a mesma de Manaus, Boa Vista 36 graus, hein?
Pessoal de Boa Vista aí vai passar calor. Lá em Belém, nós teremos 34 graus de máxima. O que mais? Aqui em Macapá, 33, é pertinho, né? Um lugar do outro, é a mesma condição meteorológica. Em São Luís do Maranhão, teremos 33 graus de máxima, Teresina, 34, Fortaleza, 31, João Pessoa, 32, Recife. Olha, aqui essas cidades do Nordeste hoje terão um dia maravilhoso, tá? Só a capital, Salvador, a capital da Bahia, que vai ter chuva. No restante do Nordeste, temperatura alta e dia bonito. Recife com 31 de máxima, Maceió com 31 também a mesma temperatura, Aracaju um pouquinho mais fresco, 29 graus, e Salvador vai a 26 com muita chuva lá, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Então tá feito aqui, você já sabe como vai ser o tempo aí na capital do seu estado, provavelmente na sua cidade, né? E vamos logo começar com o noticiário de hoje. Eu quero mostrar para vocês, como eu faço sempre, os destaques aqui no site do ICL. O site do ICL, você já sabe, é iclnoticias.com.br. Olha, na manchete principal do nosso site, está aqui a imagem dos cardeais reunidos lá na Capela Sistina. Sob a manchete, começa o conclave, tá? 133 cardeais com direito a voto, nem todos os cardeais votam, são 153, mas os que têm mais de 80 anos não participam do conclave, tá? Então hoje já começou aqui, daqui a pouco, provavelmente, ainda hoje nós teremos aqui a fumacinha saindo lá da chaminé, com a probabilidade muito remota de que os nomes sejam, que haja uma composição lá para eleger o Papa na primeira votação, o que é muito raro, tá? É muito raro. E daqui a pouco nós vamos mostrar por quê. Como é que vai ser o conclave? Vamos dar uma olhadinha aqui, uma espiadinha na manchete aqui no site do ICL. A matéria informa que começa hoje o conclave, né? Na última congregação geral dos cardeais, na manhã de ontem, os 173 cardeais, dos quais 130 aptos para votar, traçaram o perfil do 267º sucessor de Pedro. De acordo com Mateu Bruni, que é diretor da sala de imprensa da Santa Sé, os cardeais refletiram com particular ênfase sobre a missão do novo Papa como pontífex, literalmente um construtor de pontes, que seja também pastor, mestre de humanidade e rosto de uma igreja samaritana. Diante de um cenário mundial marcado por guerras, por polarização e pela violência, emergiu o apelo por um Papa da misericórdia, da escuta sinodal e da esperança. Entre os assuntos tratados, os cardeais também apontaram a necessidade de dar continuidade às reformas iniciadas pelo Papa Francisco. Temas contra as leis, contra os abusos, as questões econômicas, né? Quando o Papa que faleceu assumiu o seu pontificado, o Vaticano era um escândalo atrás do outro, né? E ele conseguiu fazer ali uma correição e mudar esse ambiente, mas as mudanças não foram completadas ainda, né? E o que mais que ele vai ver? Renovação da Cúria Romana, compromisso com a paz, cuidado com a criação, foram amplamente debatidos aqui nas reuniões que antecederam o conclave que começou agora há pouco lá em Roma, no Vaticano, né? E aqui surge uma coisa, surgem as primeiras perguntas, né? Quem é que será o futuro Papa? É uma incógnita. Muita gente duvida que a igreja continue seguindo a linha aberta pelo Papa Francisco, né? Uma linha francamente vocacionada para o atendimento da base da Igreja Católica. Vamos para outros destaques aqui no site do ICL, antes de passar para o restante do noticiário. Olha só, o Comando Militar do Planalto agiu como autoridade civil paralela para manter um palanque golpista. Documentos mostram que o Exército impôs regras de ocupação, barrou comerciantes e ainda legitimou o uso político do quartel-general e dos outros quartéis lá em Brasília, né? A reportagem nos conta o seguinte: uma série de ofícios obtidos pelo ICL Notícias revela que o Comando Militar do Planalto assumiu na prática o controle administrativo e normativo da região do setor militar urbano em Brasília durante os 2 meses de ocupação golpista em frente ao QG do Exército. Em documentos oficiais enviados aos órgãos do Governo do Distrito Federal e a civis, o Comando Militar do Planalto determinou quem podia ou não permanecer na área, como deveria ser feito o controle de veículos, sons e barracas, e tomava decisões semelhantes às de uma prefeitura, ali na área externa do quartel, né?
Essa postura configura na prática uma gestão militarizada de um espaço público sem qualquer base legal e civil para tais determinações. O acampamento em frente ao QG se consolidou não apenas como ponto de encontro de manifestantes, mas como um palanque permanente de discursos contra o resultado da eleição presidencial, sem qualquer tentativa do Exército de coibir a sua continuidade. Ao contrário, pelo que mostram esses documentos, a área sob jurisdição militar passou a ser gerida com regras próprias. E tudo isso sem qualquer menção a qualquer risco de ordem constitucional, de ruptura constitucional, mesmo com alertas reiterados de autoridades civis. E aí há documentos, né, que configuram muito bem essa situação. Ofício número 2114, de 7 de dezembro de 2022. O CMP responde a um comerciante que solicitava autorização para vender produtos na Praça dos Cristais, lá no setor militar urbano, e o documento é direto. Informo que tal permanência não está autorizada, bem como todos os demais comerciantes que desenvolvem comércio irregular na região do setor militar urbano. No mesmo texto, o Comando Militar do Planalto alega que o material do solicitante poderia ser apreendido a qualquer momento, que medidas administrativas seriam tomadas. Ou seja, o Exército estava ali fazendo o papel, né, de prefeitura mesmo, de um setor de Brasília, que embora lindeiro, ali vizinho do setor militar urbano, não é de responsabilidade, autorização para comércio, autorização de instalação, de permanência, de ocupação de espaço público com barraco, com qualquer outra atividade, não é própria do Exército, né? Então está aqui uma reportagem exclusiva no nosso portal do Kleber Lourenço, que você pode ver na íntegra daqui a pouco, né, quando acabar aqui o nosso programa. Aí nós temos outros problemas acontecendo aqui, que refletidos aqui nas manchetes do ICL. Por exemplo, outro dia, o ICL levou ao ar aqui, isso faz o quê? 2, 3 semanas, o áudio de uma reunião em que o senador Ciro Nogueira, né, arria as suas calças diante da Faria Lima e se oferece aí para encontrar uma solução para que os pobres coitados dos banqueiros não paguem algum imposto de renda, porque já não pagam nenhum, né? São beneficiários de uma proposta, aliás, é uma proposta que de justiça tributária, como diz o ministro Haddad, ainda tem muito pouco, embora melhore a condição de equidade. Não se pode nem falar em equidade, porque não há condição de igualdade aqui. Mas, de qualquer forma, essa proposta vai no sentido de que pessoas que ganham mais de 50 mil reais por mês, que são, né, o topo da pirâmide brasileira, que elas passem a pagar 10% da sua renda a partir de 600 mil reais por ano. Aí o Ciro Nogueira ficou compadecido. Imagina, pobres banqueiros pagar uma fortuna dessa, 10%, né? E ainda que fossem trabalhadores, pretos e pobres, com registro em carteira, que pagam 27,5%, mas não, são banqueiros, tem os benefícios sociais que eles trazem para o Brasil são algo inquestionável, por isso vamos dar só 10% para eles. Mas essa galera não gosta de pagar imposto, que eles gostam de pedir estado mínimo, desde que as rodovias que eles usam para ir para as praias paradisíacas aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, estejam muito bem asfaltadas, né? Isso eles gostam. O Estado é só para isso. Para deixar pobre ter um pouco de dignidade, o Estado não pode agir. Então, o Ciro Nogueira, que é um sujeito muito sensível, né, à penúria dos banqueiros brasileiros, ele logo apareceu aí para oferecer uma solução para isso. Imagina cobrar imposto de renda de banqueiro no Brasil, que absurdo, né, Ciro Nogueira? E aí o lobby dos bancos que se articulou ali, começou a se articular nessa reunião do Ciro Nogueira, está agora em campanha contra a isenção do imposto de renda até 5 mil e para isso conta com quem? Com os serviços do seu serviçal, para fazer aqui um pleonasmo, Ciro Nogueira, né? Esta maravilha de parlamentar, um homem que socorre os mais ricos ao primeiro susto dos mais ricos. Não podemos deixar os mais ricos sofrer neste país, né? Ao mesmo tempo, antes mesmo de a Comissão Especial da Câmara dos Deputados iniciar formalmente seus trabalhos, o projeto que propõe a criação de um imposto para os super ricos e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda já mobiliza setores da elite econômica. Escritório de advocacia, diz a matéria, a serviço de grandes bancos e empresários de alta renda atuam nos bastidores com estudos técnicos e articulações dirigidos aos parlamentares responsáveis pela análise da proposta. Essa ofensiva busca alterar a lógica da tributação
para que não incida sobre quem ganha menos de 100 mil reais por mês. Deve ter mais ou menos aí umas 30 ou 40 pessoas, tá? Então só eles pagariam. E ainda assim, pouquinho, né, gente? Porque afinal de contas, não vamos deixar rico pagar imposto no Brasil, porque isso não se faz aqui no Brasil. Quer rico pagando imposto é na Europa, até nos Estados Unidos, né? Outros países, aqui não. A movimentação foi descrita a reportagem do ICL Notícias por fontes com atuação direta na comissão que acompanham de perto os bastidores dessa articulação. Representantes de alguns dos principais escritórios de advocacia do país apresentaram um estudo técnico à comissão, argumentando que a proposta do governo seria regressiva e não progressiva, como se propaga. Entre os ajustes defendidos pelos representantes dos super ricos estão elevação do teto de isenção para quem ganha até 10 mil reais. Beleza, vamos botar aqui a classe média. Início da cobrança a partir de rendas entre 100 e 150 mil mensais. Não sei o que farão com quem ganha mais de 150 mil, não é muita gente, mas existe, né? Mas aqui fala que cobrança só para quem ganha 100 mil reais. Avaliação dos impactos do projeto sobre leis de incentivo como um alerta para um possível escalonamento tributário que prejudicaria os investimentos. O volume de informações e a sofisticação dos argumentos impressionaram integrantes da comissão, que aliás, né, essa gente é muito impressionável mesmo. Abre aspas aqui para uma manifestação da fonte do ICL que diz o seguinte: eles trouxeram argumentos jurídicos e econômicos de alto nível, mas constroem uma narrativa. A arquitetura do poder se move com rapidez para garantir os melhores argumentos na defesa dos interesses deles, afirmou a fonte do ICL. O contraste, né, segundo essa fonte, é que está na assimetria de forças aí. E, bom, como se sabe, está aqui na sequência da matéria, que você pode ler depois no ICL Notícias, a proposta do governo é de isentar todo mundo que ganha até 5 mil, promessa de campanha, Lula foi eleito para isso, né? Se não conseguir, terá sido uma grande derrota, porque está no cerne da sua proposta de governo, e com a cobrança para compensar essa isenção de 10%, mas não é alíquota progressiva, a partir de 50 mil por mês, a partir de 600 mil por ano, aí passa a pagar uma pequena contribuição ao imposto de renda, que será de no máximo 10%, mas para quem ganha 1 milhão por mês, 2 milhões, tá? Nem todos os pobres coitados da Faria Lima vão ser tributados, mas é uma coisa esse país nosso, fala sério, hein? Que dificuldade, né? Essa gente que manda na política brasileira não tem o menor escrúpulo, vendo o país assim, nessa condição de desigualdade de renda, né? Desníveis, e ainda ficam pregando a meritocracia por aí, como se fosse, não, vamos deixar os nossos filhos que estudam em escolas que custam 15, 16, 20 mil reais por mês, disputando as posições no mercado com aqueles que vêm de uma escola pública que sequer tem um ventilador na sala, e muitas vezes até a carteira é toda ferrada, né? Essa é a índole do empresariado brasileiro. Vamos dar uma passada pelo noticiário internacional antes de continuar? Quero mostrar para vocês aqui as preocupações do mundo hoje, estão localizadas sobre um ataque da Índia ao Paquistão. Houve lá essa madrugada uma troca de fogos, né? E isso está aqui na capa do jornal Washington Post, aliás, está na capa de todos os jornais do planeta hoje, tá? Qual é a manchete? O Paquistão afirma ter abatido aviões de guerra indianos e promete uma resposta aos ataques. Foi uma carnificina lá, hein? O exército indiano afirmou que os ataques foram realizados em relação a um ataque na Caxemira, que é administrada pela Índia. Os analistas alertam que o risco de uma escalada está aumentando. Portanto, é mais uma guerra que está chegando por aí, né? Olha, nas imagens aqui no site, ó, vocês veem aqui as pessoas aqui indignadas lá com esse ataque, né, da Índia ao Paquistão. Essa é uma guerra que nunca acabou, ela tem períodos de menor beligerância, mas ela segue ali, historicamente, esse conflito tem um potencial enorme de provocar estragos no Oriente e até afetar a geopolítica global, tá? Vocês vão ver aqui, olha, que também na capa do Times, do New York Times, a principal manchete é esta aí, essa mesmo que você viu. Ó, India strikes Pakistan, which vows to respond. A Índia ataca o Paquistão, que promete responder, tá? Então essa é a grande preocupação do mundo. Nem é mais o conclave, nem é mais o conclave. O conclave ocupa uma posição secundária nas páginas dos jornais, né? E aqui está
mais uma chamada em que o New York Times tenta explicar por que esse conclave é absolutamente imprevisível. Mas nós vamos passar reto por essa informação, porque tem outros jornais aqui estrangeiros que eu quero mostrar para vocês. Vamos olhar aqui, olha, a capa do Guardian na Inglaterra. A capa do Guardian traz a mesma manchete, olha. Primeiro-ministro, deixa eu tirar essa caixinha daqui, primeiro-ministro do Paquistão autoriza as Forças Armadas a empreender ações correspondentes após ataque da Índia matarem 26. O Paquistão autoriza uma retaliação depois dos tais ataques de precisão no Paquistão e na Caxemira, administrada pelo Paquistão. E já tem gente no mundo orientando os seus cidadãos, países do mundo orientando os seus cidadãos a manter distância desse conflito aqui, porque não se sabe exatamente aonde isso pode chegar, tá? Até que ponto esse ataque da Índia ao Paquistão pode gerar uma resposta muito violenta aí o risco é para muita gente. Basta lembrar aqui que tanto a Índia quanto o Paquistão são potências nucleares, né? Tem tido, ao longo da história, o juízo que faltou aos Estados Unidos em 45, mas as ogivas estão lá, né? E mísseis apontados de um lado a outro do país. Em compensação, na Alemanha, que estava aí sob a ameaça de ter que convocar uma nova eleição, foi possível fazer uma composição lá e agora a Alemanha já tem um chanceler, que é o nome alemão para o posto que na verdade é de primeiro-ministro. E o Friedrich Merz assegurou garantia no Bundestag, que é o parlamento alemão, a Câmara Baixa alemã, e com isso evitou o acirramento da crise política que se abatia por lá. O Merz é um político conservador, tá? Mas a extrema-direita alemã, que é a AfD, estava querendo novas eleições aqui diante do impasse que havia se criado e que proibia, que impedia a formação de um novo governo. E aí os países do mundo que estão orbitando ao redor desse conflito já começaram a reconhecer, a cumprimentar o novo chanceler, que espera-se ter uma atuação mais ou menos na linha da Angela Merkel, que era uma conservadora, mas que deixou um bom legado para o mundo, né? Então essa é a manchete da Deutsche Welle. Eu vou agora para a manchete do Le Monde na França. Aqui, no Le Monde, o conclave vem para a primeira posição da página, né? Tá aqui em Roma, sempre se diz que em um conclave muitas vezes se entra como papa e sai como cardeal. Em suma, os favoritos nem sempre são eleitos, explica o The Guardian, que é um dos jornais mais respeitáveis do mundo. Aqui sob a foto dos cardeais reunidos lá na igreja de São Pedro, a legenda diz que caberá aos 133 cardeais eleitores convocados para designar o sucessor de Francisco, a partir de hoje, né, no maior sigilo, definir o novo Papa, né? Então, nós vamos acompanhar aí. E olha, nós temos algumas informações super interessantes sobre isso. Nos jornais estrangeiros, nós temos aí a configuração do conclave e a expectativa. Você sabia que o conclave mais longo da história durou apenas 5 dias, né? E que houve 14 votações até que se chegasse aos nomes entre todos os candidatos daquele que seria eleito? Então, é isso que vai acontecer a partir de hoje lá. E quanto maior for o número de votações, o número de dias, mais ficará cristalizada a questão da divisão do clero, que não é pequena. Afinal de contas, no mundo polarizado, nós temos também um clero polarizado, né? São esses os destaques dos jornais estrangeiros, você já está bem informado. E vamos agora partir para os assuntos do dia, porque já são 7h30 da manhã. E ontem aconteceu o julgamento da admissibilidade da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o chamado Núcleo 4 do golpe de Estado. Quem é o Núcleo 4? O Núcleo 4 é composto por 7 pessoas que tinham como função, já vou mostrar para vocês aqui, cada uma delas qual era a responsabilidade, que tinham como função monitorar autoridades, caso da BIM paralela, né, de 2 dos 7 envolvidos, criar fake news e espalhar, disseminar notícias falsas que pudessem detratar o sistema eleitoral brasileiro. Esses são, basicamente, os perfis de atuação dos criminosos que integram esse Núcleo 4. E ontem a decisão do Supremo teve uma característica diferente de todas as outras tomadas até agora no curso dessa ação contra os golpistas, que foi uma unanimidade. Pela primeira vez, o ministro Luiz Fux não votou de maneira diferente. E o que aconteceu ao redor
digamos assim, desse novo comportamento do ministro Luiz Fux, que havia virado, né, o queridinho dos bolsonaristas. Os bolsonaristas estavam dizendo que o Fux é demais, que ele é lindo, a peruca dele é maravilhosa, tudo lindo do Fux, e o Fux ontem quebrou a asa dos bolsonaristas porque ele votou junto com o relator pela primeira vez e aí, né, os bolsonaristas começaram a desconfiar que estavam de novo fazendo papel de otários, né? Vamos ver como é que foi o julgamento? O Alex vai colocar aqui para nós os vídeos. Daqui a pouquinho eu falo para vocês sobre o papel que competia a cada um dos agora réus que ontem tiveram a admissibilidade da denúncia da PGR julgada na sessão da primeira turma. Para começar, eu quero dizer para vocês o seguinte, que, olha, piada de ministro do Supremo é tão engraçada, gente, é super divertida. Vocês não têm ideia de como é legal, assim, o bom humor deles. Vocês vão ver agora, eu vou colocar aqui para vocês um dos momentos de maior descontração da sessão. E eu tenho certeza que você vai morrer de rir aí na sua casa. Quer ver só? Põe para nós, Alex. Eu queria esclarecer ao ministro Dino, por fim, que o Michael, que Vossa Excelência mencionou... Eu achei que estava prescrito. Que o Michael... Não, mas não tem problema, porque esse livro, esse pequeno volume é do Michael, que escreve sobre direito penal. Ministro Fux, o Michael é seu ex-assessor, né? Não é assessor. Eu sou um democrata, ele continua lá. Não é engraçado? Parece aquela piada sem graça do Mário. Você conhece o Mário? Que Mário? Aquele do armário. Aí é o Michael. Então não tem graça nenhuma piada deles lá, né? Mas olha, outro momento de descontração foi marcado porque é o seguinte, tinha... O que foi? O que foi, Alex? Nada não? Foi mal? Tá bom. O Alex está falando aqui no meu ouvido. Bom, o que aconteceu? Teve um momento lá, né, em que o ministro Fux se meteu a dizer que havia uma treta aí de jornalistas com o Supremo que queriam falar demais sobre a diferença de votos entre ele e o ministro Xandão, e que isso era um absurdo, porque os dois se conhecem há muito tempo, são amigos desde que o Alexandre de Moraes nem era ainda ministro do Supremo, que um adora o outro e tudo mais. Em todo caso, isso foi para arrefecer um pouco o clima, que andava meio pesado ali, né, e com muita gente fazendo, né, apostas de que o Fux agora tinha ido para a ala lá dos outros dois bolsonaristas e essa era uma perda irreversível. Mas eles disseram que não. O Fux, até isso está aqui no site Hora Jurídica, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Não vou achar agora, mas não tem problema. Eu falo aqui para você que é a mesma coisa. O Alexandre de Moraes falou o seguinte, que tem muito jornalista aí querendo transformar o Supremo numa espécie de revista Caras, né? E não é uma revista Caras, portanto não é uma rede de intrigas, de fofocas, nem nada disso. Lá no meio dessa cena toda, aparece um momento de descontração e uma cena de ciúme explícito, ciúminho, do ministro Alexandre de Moraes, que você vai ver agora. Presta atenção. Essa bisbilhotagem ridícula, ela se referia a uma decisão que eu teria proferido no CNJ, numa sexta-feira, impedindo uma medida contrária à lei, e que, eventualmente, isso teria uma ligação familiar minha com o ministro Barroso. Eu tenho muita admiração pelo ministro Barroso, é um querido afilhado de casamento, porque eu celebrei o casamento dele como juiz do registro civil, mas eu não tenho nenhuma vinculação familiar. Então, acho que isso é tão alátero que isso não tem a menor presidente. E houve urna eletrônica no casamento, ministro Fux? Não, houve urna eletrônica. Com poesia. Que bom. Presidente, duas considerações. Primeiro, presidente, Vossa Excelência sabe que eu fico extremamente magoado, porque quando surge, por exemplo, o nome do ministro Fux, ninguém pede a suspeição dele. Quando surge o meu nome, são 868 pedidos de suspeição. Então, na verdade, é suspeito que é quem está pedindo uma suspeição. É impressionante. Bom, primeiro, a defesa de Giancarlo também não pediu a suspeição de Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre, menos uma, 632. Eu não havia contado, a advogada já tinha excluído. Obrigada. Agora, é engraçado, né? 686 pedidos de suspeição. E aí vem o ministro Fux, o ministro Flávio Dino e fala, não, essa aí é uma minha. Aí que os advogados começam a ocupar. Eu não pedi nada disso não, tá? Poupa aí o meu representado. Que mais, gente?
Antes de proferir seu voto, ontem o ministro Alexandre de Moraes fez uma manifestação para explicar para as pessoas, e a atenção dele é incrível, assim, sobre a repercussão pública das decisões tomadas ali no Supremo Tribunal Federal. Ele fez questão de explicar que as condenações, palavra incorreta, que o acatamento da denúncia, o acolhimento da denúncia pela primeira turma do Supremo não seguiu apenas provas obtidas em delação premiada, porque está sendo difundido aí nas redes sociais do Bolsonaro. Não, foi só a delação premiada daquele traíra do Mauro Cid. Ele falou, não, gente, não foi nada disso. Além disso, tem muita prova. Quer ver só o que ele falou? Põe para nós, Alex, por favor. Há provas que foram obtidas a partir da colaboração premiada. Agora, há inúmeras provas, todas essas narradas, inúmeras provas absolutamente independentes e autônomas, fruto principalmente do belíssimo trabalho de investigação da Polícia Federal, buscas e apreensões, obtenção, inclusive, nós vimos hoje, de áudios, mensagens. Então, é aqui o requisito legal de que não é possível o recebimento da denúncia somente com informações baseadas na delação. Obviamente, esse requisito está preenchido porque há a colaboração premiada, há provas que comprovam a colaboração premiada e há dezenas de provas independentes e autônomas que corroboram, nesse momento processual, a ampla materialidade e indícios suficientes de autoria. Pois é, gente. Então, vocês viram aí a explicação do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que, olha, gente, parem de falar que é só delação premiada. Não é, tá? A delação premiada possibilitou a coleta de provas, tá? Mas há provas que não passam pela delação premiada do Mauro Cid. E aí, a respeito dessa cena que eu falei do Silminho, tem aqui, eu achei aqui a matéria no site Hora Jurídica, HJUR. Aqui, Moraes afirma que alguns querem transformar o Supremo em revista Caras. Durante a sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que julga a denúncia da PGR contra o chamado Núcleo 4, o relator do caso elogiou a atuação da imprensa da cobertura, mas afirmou que parte dos jornalistas quer transformar o Supremo Tribunal Federal numa espécie de revista Caras. Então tiram foto da gravata dele, do terno do ministro Flávio Dino, querem fazer intriga. Na verdade, ele estava dizendo aqui sobre o que tem sido imputado a ele em relação ao ministro Fux, né? Porque ambos andaram divergindo muito aí. Mas ontem, essa divergência não apareceu na sessão de julgamento. Quem sabe se o ministro Fux resolveu, de repente, adotar uma nova postura, porque ao começar a proferir o seu voto, ele disse que ficou muito impressionado com a soma de elementos contra os réus que estavam, os futuros réus àquela altura do campeonato ainda, né? Que estavam ali sentados diante dele, né? Foi isso que aconteceu ontem por lá no Supremo Tribunal Federal. Agora vamos saber qual é a acusação imputada a cada um dos implicados nessa denúncia da Procuradoria-Geral da República, que agora se tornaram réus. Põe a arte para nós, Alex, por favor. Olha, o Núcleo 4 responde por todas essas acusações aí: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e degradação ou deterioração do patrimônio público. Então vamos saber quem são esses agentes do golpe, né? A começar pelo senhor Ailton Gonçalves de Moraes Barros, major da reserva do Exército, acusado de pressionar o Mauro Cid a influenciar Jair Bolsonaro a aderir ao golpe de Estado, né? Ele que era o queridinho do Bolsonaro, ele era o 01 do Bolsonaro, né? E ele acabou sendo preso porque esse cara estava em todos, inclusive na história da carteira de vacinação, cuja denúncia, aliás, o Supremo já se negou a receber, né? A pedido da Procuradoria-Geral da República. Ele foi expulso do Exército em 2006, né? Há quase 20 anos. Por quê? Por abuso e por desacato. Então esse é o perfil desse bolsonarista aí que agora virou réu no bojo dessa ação que apura o golpe de Estado. Vamos para o próximo. Ângelo Martins de Nicole, também militar, acusado de disseminar informações falsas sobre a eleição de 2022. Ele foi diretor do Ministério da Saúde durante a gestão Pazuello. Vamos para o próximo, Alex. Carlos César Moretson Rocha. Olha só, esse cara foi aquele que fez para o PL o relatório falso, o relatório fake,
que apontava problemas em uma parte das urnas eletrônicas, nas urnas mais velhas, como você deve se lembrar. E pediu, depois o PL usou esse estudo falso desse picareta para justificar o pedido de anulação dos votos coletados pelas urnas mais velhas, onde, segundo eles, o Bolsonaro tinha tido uma desvantagem maior, alegando fraude aqui, fraude que não houve, né? E, enfim, esse laudo dele serviu para o Valdemar Costa Neto engajar o seu partido, o PL, nessa campanha golpista. E ontem, quando estavam sendo feitas as considerações sobre os elementos juntados contra esse sujeito e contra um outro cara que trabalhava junto com ele, ficou muito claro, né, que faltou nessa relação de indiciados lá, faltou nessa perspectiva de Banco dos Réus, o nome de Valdemar Costa Neto, esse eterno delinquente da polícia brasileira, da política brasileira, né? Porque é tantas imbricações entre Valdemar e as articulações do golpe, a organicidade política e partidária toda estava na mão. Então, como é que o Valdemar Costa Neto escapou livre dessa? Não tem nada para ele. O homem que transformou o partido dele numa espécie de alcova do golpe, né? E está livre dessa imputação, apesar de muitos dos indícios passarem aqui, não só pela gestão financeira do PL, ordem dele, né? Enfim, pelo engajamento do partido nessa hedionda campanha golpista, tá? Vamos para o próximo aí na arte, Alex. Giancarlo Gomes Rodrigues. Esse cara era militar, foi cedido a ABIN do Ramagem, e ele tanto cuidava de monitoramentos lá na ABIN, monitoramento de autoridades, usou o programa First Mile, enfim, aprontou horrores por lá, né? E ele era o segundo de uma outra pessoa chamada Bormevete, cujo sobrenome é tão difícil de falar, que ontem nenhum dos ministros do Supremo acertou a pronúncia desse nome. Tá aí, ó, Marcelo Araújo Bormevete. Esse cara é da Polícia Federal, ele teve muitas manifestações antidemocráticas. Esse sujeito falou aquela frase horrorosa de que na reunião que eles preparavam lá para discutir o golpe, o pessoal que estava acima da linha da ética não poderia participar, admitindo que era um bando de gente escroque reunida ali para conspirar, né? Esse sujeito foi segurança do Bolsonaro em 2018 e depois chefiou o Centro de Inteligência da ABIN, Centro de Inteligência Nacional da ABIN. Ou seja, esse sujeito era a ABIN paralela, que monitorava autoridades e por isso estava no Banco dos Réus ontem. Segue a arte, por favor. Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel, esse era um dos mais entusiasmados empedernistas golpistas, né? Sugeriu várias vezes, aí, insinuando ao Mauro Cid, ao Bolsonaro, sair das 4 linhas. Ele foi o responsável por sentar o pau nos militares de alto coturno que não queriam... Mas aí não teve palavrão, Alex? Não teve palavrão. Coturno não é palavrão. Se bem que o que esses caras fizeram é mais do que pornográfico. Então, pode soar aí o nosso gongo, por favor. Isso, boa. Bom, ele comandava também o 1º Batalhão de Operações Psicológicas lá em Goiânia, que é o Ninho dos Kids Pretos, tá? Essa era a participação. O Reginaldo Vieira de Abreu foi um dos mais radicais bolsonaristas, criticou até o Bolsonaro, dizendo que ele era um bundão, que não teve coragem para tomar a iniciativa do golpe, essa coisa toda. E quem era ele? Ele estava sentado no lugar certo, porque ele era chefe de gabinete do Mário Fernandes. O Mário Fernandes é quem? É aquele general que estava preparando o plano de assassinato do ministro Alexandre de Moraes e do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, tá? Tem mais? Acabou, né? Acabou. Beleza. São esses aí. Os 7 ontem viraram réus, estão enrolados, hein? Porque, como a gente viu, as provas alinhadas contra eles, pela primeira vez, criaram o ambiente para uma decisão unânime no âmbito da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, vamos passar para o restante do noticiário, porque o dia ontem foi cheio e nós temos pouco tempo aqui. Quero que você saiba que a Câmara dos Deputados ontem aprovou um projeto de lei para aumentar o número de parlamentares federais, né? Eles passarão de 513 para 531, com a ressalva de que falta o projeto passar pelo Senado, onde certamente vai ser aprovado, porque isso diz respeito à autonomia da Câmara Baixa Brasileira, e lá enfim, o Senado não vai se meter a impedir isso, que seria uma compensação pelas distorções de ordem demográfica que acontecem em estados que assim ficariam subrepresentados caso fosse mantida a configuração
da Câmara. O que vale a pena saber disso aqui? É que não haverá perda de mandato. Então, estados que tiveram a população reduzida não perdem nenhuma vaga. Agora, outros que estavam subrepresentados ganham novas vagas lá na Câmara a partir da próxima legislatura, né? E eu vou aqui mostrar para vocês aqui a reportagem. Olha, está aqui a reportagem do UOL, cuja manchete é: Câmara aprova criar 18 vagas de deputado com custo anual de 64 milhões. É um pouquinho mais, 64 milhões e meio de reais, porque cada deputado custa mais ou menos 5 milhões de reais por ano, um pouco menos, e a conta chega nisso aí, né? A Câmara disse que vai pagar essa despesa com base nos recursos orçamentários próprios, que isso não vai afetar a realidade do país. Vou ler para vocês aqui um trechinho do que está escrito aqui no UOL. A matéria nos dá conhecimento de que a Câmara aprovou por 270 votos a 207 o projeto que amplia o número de parlamentares na Casa, 18 novas vagas a partir das eleições de 2026 e agora o texto vai ao Senado. A matéria também diz que a votação foi apertada, embora, né, o placar final tenha sido 270 a 207. O texto causou incômodos em bancadas como as de São Paulo e Santa Catarina, que consideram essa atualização injusta. Pouco antes de encerrar o tempo de voto, líderes ligaram para os deputados da sua bancada para que eles registrassem seus votos. Eram necessários 257 votos, portanto, maioria absoluta para aprovar essa proposta. A ampliação foi feita para corrigir o que foi considerado como desproporção nos estados. Criava inicialmente 14 cadeiras para compensar as bancadas que perdiam espaço com a redistribuição das vagas em relação ao tamanho da população de cada estado do país. O relator, Damião Feliciano, do União da Paraíba, argumentou que a ampliação não seria suficiente, considerando que estados com maior população teriam uma representação menor. Desigualdades que aconteceriam no caso do Paraná, em comparação com Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte, em relação ao Piauí. Outra decisão importante de ontem, lá na Câmara dos Deputados em Brasília, foi aplicar uma punição àquele troglodita parlamentar que se autodenomina Gilvan da Federal, que é um ogro parlamentar, né? E, olha só, no Conselho de Ética ontem, foi votado aqui que tipo de punição que seria aplicada a esse troglodita pelas ofensas que fez com relação à sua colega de plenário, Gleisi Hoffmann, hoje ministra, né, da Secretaria de Relações Institucionais. E só que o Conselho de Ética foi tão rigoroso, né, em outros momentos aqui, quando quem estava em julgamento era o comportamento de um parlamentar do campo progressista, agora ele amaciou muito. Gilvan da Federal tinha que ser definitivamente, porque esse sujeito é antissocial, ele é meio psicopata, ele não pode conviver em sociedade, não está talhado para isso, porque o cara pensa que o Congresso Nacional é uma arena de MMA, um octógono aí, entendeu? Ele realmente é uma pessoa absolutamente deplorável e antissocial. Mas vamos lá ver o que aconteceu. Olha, o deputado Ricardo Maia, do MDB da Bahia, que relatou o processo contra o Gilvan da Federal, apresentou ontem o parecer votando pela suspensão por 6 meses do mandato parlamentar, tá? Só que não foi o que aconteceu, tá? O que aconteceu foi que o Conselho resolveu aplicar uma punição muito mais branda, de apenas 3 meses de suspensão do parlamentar, que vai tirar umas férias, continua com a grana no bolso, salário pago, e vai voltar lá para continuar fazendo, né, o que tem feito, que é essa campanha de detratação de autoridades do governo, fazendo o pior tipo de oposição que existe. E aí vem a pergunta, e o Glauber Braga? E o Glauber Braga, né? Como é que alguém que chama uma ministra de prostituta, tá? Uma colega de plenário de prostituta, pode continuar convivendo com os outros boçais lá da Câmara Federal em Brasília, né? É a pergunta que fica aqui para o Conselho de Ética, tão rigoroso quando um chutinho de nada no traseiro de um idiota do MBL que foi lá para provocar gera a posição do Conselho de Ética pela expulsão do parlamentar, pela cassação do mandato. E aí um comportamento antissocial reiterado, né, desse sujeito gera uma punição tão branda assim. Qual é o critério, né? Quais são os pesos e as medidas das decisões do Conselho? É óbvio que há aqui um componente de natureza ideológica. Só isso explica essa posição desse jeito, tá bom? Então fique aí, pode ficar indignado mesmo, porque apesar de ter havido uma punição, essa punição é uma punição para inglês ver.
São 7h50, resta falar aqui sobre o escândalo do INSS, que segue produzindo manchetes, né? Agora, do lado do governo, o governo tentando melhorar aí os mecanismos de correção para evitar esse tipo de coisa. Está na capa do Valor Econômico hoje a proposta do governo para discutir aperfeiçoamentos do INSS, ainda antes de ter certo o tamanho do rombo. Aqui no olho da matéria está escrito que integrantes do governo admitem que não há como anunciar medidas de peso neste momento, porque ainda não houve condição de estabelecer um diagnóstico completo da situação. E a matéria nos conta que o presidente Lula reuniu alguns dos seus principais ministros ontem para discutir esse escândalo dos desvios legais em aposentadorias e pensões no âmbito do INSS. A reunião foi realizada no Palácio da Alvorada, durou mais de 3 horas, mas terminou sem que houvesse qualquer anúncio, justamente por isso que eu falei aqui agora há pouco, porque sequer ainda foi dimensionado o tamanho do estrago, né? Olha, o Valor está contando aqui que apurou que houve alguns encaminhamentos. Um deles é que o governo precisará aprimorar mecanismos de correção do INSS, medida relacionada ao fato de que um relatório da CGU publicado ontem concluiu que somente, olha só isso aqui, ó. Gente, olha como esses bandidos roubavam os aposentados com apoio da hierarquia desse órgão, do INSS. Esse levantamento da CGU, tá? Não é levantamento nem da oposição, nem da extrema esquerda, nada, da CGU. É um órgão técnico. CGU, que é um órgão vinculado à presidência da República. Então, concluiu, olha, que somente 28,9% dos casos, né, que foram de processos aí levados por essas associações para desconto em folha, a revelia da vontade do descontado, só menos de 1 em cada 3 tinha documentação completa enviada pelas associações para autorizar os descontos. Portanto, eles agiam ali, olha, com a maior disfarçatez e com a maior cara de pau, né? Com a maior cara de pau. Outra informação é o seguinte, olha, está no UOL essa aqui, uma agência de turismo que aparece nesse escândalo do INSS tem contratos com o Exército, ou seja, é um pessoal bastante articulado com a burocracia militar, né? Essa agência se chama Orleans Viagens e Turismo, empresa citada nas investigações da Polícia Federal sobre fraudes no INSS e que tem contratos com o Exército desde quando? Adivinha? Se é a partir de 2022, começo do governo Lula. Não, é 2019 mesmo, governo Bolsonaro, tá? O Exército firmou 13 contratos com essa agência Orleans Viagens e Turismo nos últimos 5 anos. A agência foi contratada depois de uma licitação no Ministério da Defesa, nos governos Jair Bolsonaro e permanece ainda fornecendo serviço durante o governo Lula. 5 contratos estão em vigor, totalizando R$3.300.000. Com informações do portal da Transparência, o objetivo é a prestação dos serviços de agenciamento de viagens e aquisição de passagens aéreas e rodoviárias. O único contrato maior deles tem valor de R$2,2 milhões. Então está aqui, olha, gente muito bem articulada no seio do governo federal, né, que está aí se locupletando com os espaços de lobby que abrem dentro das estruturas de poder. Outro assunto agora, vamos falar de economia um pouquinho, porque hoje o Copom, né, que é o Conselho de Política Monetária do Banco Central, ele está reunido para estabelecer a nova taxa Selic, que no Brasil é uma vergonha, uma taxa absolutamente pornográfica, né? A Selic pode ir a 14,75% ao ano, com uma nova alta de 0,5 ponto percentual. Lá nos Estados Unidos, que tem uma reunião que ocorre paralelamente à reunião do Banco Central no Brasil, o Fed resolveu manter a taxa inalterada, diz aqui o olho da matéria do Valor Econômico, né? Mas o Copom brasileiro vai colocar os juros básicos da economia num patamar que não se viu aqui nos últimos 20 anos, ou seja, desde que a economia brasileira sofre de problemas crônicos, né? Lá em 2005, 2004, né? 14,75% ao ano. Agora, fala para mim, qual é o empresário brasileiro que vai, né, com uma Selic desse tamanho, conseguir financiamento de capital de giro, por exemplo, para a sua empresa poder fazer face a algumas necessidades eventuais, pagando aí o spread que está além dessa taxa, 40%, 50%, 70% ao ano. Não estou nem falando de crédito para o consumidor, porque aí, olha, 400%, 500% ao ano. O Brasil é o país dos agiotas e os banqueiros querem que a gente reconheça que eles têm qualquer importância social. Eles que só se colocam aí
contra o desenvolvimento do país, com essas taxas escorchantes, com a manipulação das opiniões desses conselhos de bancos e tudo mais, que eles tomaram para si como entidades sindicais, quando não deveriam ser, né? Não deveriam ser. E olha, a política do Banco Central sob Galípolo continua extremamente alinhada com os pleitos da banca, que tudo que quer na vida é manter juros como esse para continuar tomando o dinheiro do contribuinte com o intermédio do governo brasileiro, que é o que acontece, tá? 14,75%, e já estamos mirando no horizonte, vamos encerrar este ano malfadado aqui com a Selic ainda acima de 14 pontos percentuais, inviabilizando assim qualquer tipo de possibilidade de que o Brasil venha se tornar um país que seja mais competitivo, né, aí fora, porque lá fora toma-se dinheiro a 2, 3% ao ano, tá? 2, 3% ao ano. Aqui no Brasil é 2% ao mês, quer dizer, o que o empresário lá no Japão paga de juros por ano, a gente paga aqui num único mês, né? E querem fazer desse país um Brasil grande, né? Uma grande nação de banqueiros, né? Olha, depois dessas notícias aqui meio irritadas, eu preciso dizer para vocês que dá um refresco aqui, para que você possa, né, dar uma descansada, assim, é tanta informação, e às vezes informações tão negativas que a gente fica até cansado. Mas para que você possa aguçar o seu campo de visão sobre a política, sobre as ideologias, sobre a maneira como as instituições se organizam, o ICL está preparando a segunda turma de pós-graduação. A primeira, lançada no finzinho do ano passado, foi um sucesso, e nós tivemos aqui todas as vagas que se previam foram preenchidas, e agora está chegando aí a segunda turma da pós-graduação do ICL. Se você quer melhorar, aguçar a sua perspectiva sobre a política, a economia e as instituições, não deixa de procurar saber o que vai ser apresentado nesse curso, e ele é elaborado por uma pessoa que é absolutamente importante no Brasil hoje, que é o Gessé Souza, que é um dos maiores nomes do campo da sociologia no Brasil. Está aqui, olha, esse aqui é o mote dessa pós-graduação feita pelo ICL junto com a Fundação Escola de Sociologia e Política, que é a mais antiga e mais prestigiada escola de sociologia do país, né? Ali estudaram Florestan Fernandes, enfim, tanta gente ilustre que não é preciso nem falar, porque a sociologia e política da USP é realmente assim algo inacreditavelmente bem conceituado nessa área. E você pode, ao fazer esse curso, caso você se decida, você vai ter um diploma que significa um título a mais na sua galeria. Para que você conheça o que vai ser o curso, vai ter uma aula magna aqui no próximo dia 15 de maio, quinta-feira, às 20 horas. E para que você assista a essa aula magna, você precisa de um convite. E como é que faz para você ganhar esse convite? Vai aqui, olha, no site do ICL, ICL Notícias, despertaicl.com.br, despertaicl.com.br. Você vai deixar aqui o seu endereço de e-mail e a gente vai mandar um convite para você participar da aula magna, que por si só já é extremamente interessante, tá bom? A gente nos próximos dias vai dar outras informações, mas aproveita para você não esquecer, faz logo aí a sua inscrição, tá? Nesse linkzinho, não dá trabalho nenhum, é de graça, pode convidar seus amigos, vocês vão se divertir muito nessa aula da quinta-feira, dia 15, às 8 horas da noite, tá bom? Dado o recado, quero dar bom dia para vocês, desejar uma ótima quarta-feira e dizer para vocês que amanhã às 7 da manhã nós vamos estar por aqui para renovar o nosso compromisso de despertar você para o que está acontecendo de importante no mundo e no Brasil. Tchau, obrigado pela audiência e até amanhã. Por que as elites odeiam tanto o povo brasileiro? Segundo essas elites, as cidades de fora são sempre as melhores, as pessoas lá são mais educadas, honestas, bonitas. Cidade boa é Miami, comida e cultura de valor só na Europa. É sobre esse tema e a explicação disso que farei a próxima aula magna da pós-graduação do ICL, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. A aula Por que as elites odeiam o povo brasileiro será no dia 15 de maio, na quinta-feira, às 20 horas. É uma aula de graça e aberta ao público. Uma oportunidade única para você conhecer essa pós que é revolucionária. Participe desse momento especial com o ICL e a FESP São Paulo.